Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos. Muito bom dia, né? Geralmente bom dia porque nós postamos o vídeo pela manhã. Então, bom dia a todos vocês, mas eu não sei qual o horário que você vai estar assistindo. Pode ser de noite, pode ser de tarde, pode ser de madrugada, talvez o momento que você vai estar acompanhando. O importante é você estar conosco nessa nossa sessão que nós chamamos de Fazendo a Obra de Deus com Excelência. Nos últimos vídeos nós falamos sobre Atos dos Apóstolos, falamos também sobre Jeremias, maldito o que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Falamos sobre a importância do zelo para com a obra de Deus. Continuando então nessa linha de raciocínio, eu quero acrescentar mais algumas coisas no nosso estudo de hoje, com base em Atos, capítulo de número 6. Então, Atos, capítulo 6, é a vida da igreja do Novo Testamento. Então, a vida da igreja, o crescimento da igreja, a expansão da igreja, ela nasceu em Atos. Vamos dar uma olhada. De Atos capítulo 1 até o Atos capítulo 6, nós vemos a expansão da igreja. Depois nós entramos em Atos capítulo 9, que aí nós percebemos uma segunda expansão da igreja por meio do apóstolo Paulo. Então, Pedro era vamos dizer assim, o expansor, né, das igrejas, o que estava expandindo a igreja. Claro, Pedro continuou expandindo a igreja em outras regiões, e Paulo foi pregar para os gentios, levar o evangelho aos gentios. Eu vou aproveitar, eu queria até falar um pouquinho sobre Fazendo a Obra com Excelência hoje. Eu quero conversar com você o seguinte, pega caneta, pega papel aí para você que é estudante, para você pensar comigo aqui. Vamos entender Pedro como a pessoa responsável pela igreja de Cristo do Novo Testamento. E de fato era. Quando nós pegamos em Mateus, pega aí sua Bíblia. Estudante tem que ter a Bíblia. Eu tenho essa, tem outra Bíblia ali, mas eu vou ler com essa aqui. Essa aqui é a versão atualizada. Eu gosto da versão atualizada, mas também gosto da corrigida. E gosto da nova versão internacional. E também gosto da nova Bíblia Viva. E também gosto da tradução nova versão transformadora. E também gosto da Bíblia Mensagem. Então, todas elas têm algo a acrescentar nas nossas vidas. Olha só, gente. Vamos lá. A instituição da igreja no Novo Testamento. Então, quando você pega quando você pega quando o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 16, pega Mateus 16, nós vamos ver aqui Jesus falando sobre a igreja. É a primeira vez que Jesus fala da igreja. Então, assim, como é que aconteceu Jesus falando sobre a igreja? Diz assim, Mateus capítulo 16, versículo 13 até o versículo 20. Diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos, que dizem aos homens ser o Filho do Homem? O que as pessoas falam de mim? E eles responderam, uns dizem que João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, e outros dizem que o Senhor é apenas um profeta. Mas vós, quem dizeis que sou? Aí o Pedro toma a palavra e respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Essa revelação de que eu sou o Cristo foi dada pelo meu Pai que está no céu. Ninguém poderia falar isso se não fosse uma revelação direta pelo Pai. Então,
também eu te digo que tu és pedra, ou que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus está dizendo assim, Pedro, Petrus. Pedro quer dizer Petrus. Petrus quer dizer fragmento da rocha. Jesus é a pedra e Petrus, ou seja, Pedro, é o fragmento dessa pedra chamada Jesus. Então Jesus está dizendo, tu és Petrus, tu és fragmento da rocha. Sobre essa rocha, esse entendimento de que Jesus é o Cristo, eu edificarei a minha igreja. Eu acho que tem muitas pessoas, e aí, já que nós estamos falando para estudantes da palavra, que existem muitos pastores que precisam entender qual o fundamento da igreja. O fundamento da igreja deve ser que Jesus é o Cristo. Jesus falou para Pedro, sobre esse entendimento, Pedro, de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19, Jesus disse assim, dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os seus discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Então aqui nós temos a primeira vez que Jesus fala da igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esse entendimento que você teve, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Eu li Mateus, capítulo de número 16, verso 13 até o verso 20, tá certo? Então, vamos partir com o entendimento aqui, pensando o seguinte. Você vai me responder uma resposta bastante lógica. Eu sei que você entendeu, por isso você tem como responder essa resposta, essa pergunta. Quem foi, então, o responsável pela igreja do Novo Testamento? Jesus. Não. Estou dizendo assim, a quem Jesus deu como responsabilidade, naquele momento ali, da igreja do Novo Testamento, dos apóstolos. Quem recebeu a palavra dizendo, tu és, sobre esta edificarei a minha igreja. Essa palavra foi dirigida a quem? A Pedro. Beleza. Guarda isso em mente. Então, Pedro foi o primeiro apóstolo a receber a responsabilidade de cuidar da igreja. Agora, a igreja de quem? Era de Pedro ou de Jesus? Igreja de Jesus. Muito bem. Qual foi o primeiro discípulo a pregar e a ganhar muitas almas para Jesus? Atos, capítulo de número 2, você vai ver que foi Pedro. Pedro foi o primeiro apóstolo a pregar, levantou a voz. Atos 2, verso 14, você como estudante da Bíblia, aí não vou ficar repetindo o capítulo, porque você como estudante da Bíblia já consegue avançar um pouco mais, um nível mais avançado. Atos 2, 14, Pedro levanta a voz com os 11, né? E prega, porque Pedro aqui, nesse momento, ele já tinha feito a escolha de Matias para ficar no lugar do 12º discípulo, né? Eu penso que o 12º seria Paulo, mas escolheram Matias para compor o número dos 12. E tudo bem. Então Pedro já havia feito a eleição de Matias, então beleza, os 12 apóstolos estavam completos. Pedro foi o primeiro a se levantar, Atos 2, 14, e prega um sermão maravilhoso, contou toda a história para aquelas pessoas ali, pensando que eles estavam embriagados e etc. E diz a palavra que naquele dia quase 3.000 almas receberam a palavra de Deus. Verso 41 diz que quase 3.000 pessoas se converteram naquele momento. Olha que palavra, que pessoa, a igreja num dia se batiza 3.000 pessoas. Olha que crescimento. Pedro foi o primeiro a fazer isso. Depois, lá no templo chamado Formosa, Pedro foi o primeiro a curar um paralítico na porta do templo. Está no Atos capítulo 3. E aí Pedro ainda depois pregou de novo dentro do templo. Mais uma multidão acabou recebendo a Cristo como Salvador pessoal. E daí continuou Pedro pregando o Evangelho e instituindo a igreja. Em Atos capítulo 6,
houve a necessidade de Pedro instituir os primeiros diáconos, ou os primeiros obreiros, ou os primeiros auxiliares, porque a igreja ia crescendo e Pedro então organiza, nós vamos pegar obreiro aqui para ajudar a gente. Claro que quais são os critérios desses obreiros para fazer a obra? Atos capítulo 6, versículo 3, vai dar os critérios. Escolhei dentre vós pessoas ou homens, né? Homem aqui é sentido genérico, pessoa, escolhei pessoas de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Você, para fazer a obra de Deus e ser um bom obreiro, você precisa ter essas 3 virtudes: boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Bem, instituir então os primeiros diáconos, ou os primeiros obreiros, os primeiros auxiliares, e a igreja primitiva continua crescendo. Aí veio Estevão pregando, cheio do Espírito Santo. Lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós temos algo, e Pedro pregando em Samaria, Pedro pregando, Filipe pregando em Samaria, e o eunuco sendo salvo, e aquela maravilha acontecendo na vida deles. No capítulo 9 de Atos, houve a conversão de Paulo, quando Paulo, que era o perseguidor da igreja, inclusive em Atos 7 e 8, nós temos a perseguição, né? Atos capítulo 8, mais precisamente, 7 também, né? Quando o Estevão foi perante o Sinédrio, isso já no capítulo 6, versículo 8, capítulo 7, e segue adiante, e capítulo 8, então o Estevão é apedrejado, primeiro martírio da igreja, Estevão apedrejado, e com o consentimento, é claro, de Paulo. Inclusive as vestes de Estevão foram depositadas nos pés de Paulo, e Paulo vibrou com a morte de Estevão. Só que no capítulo 9, Paulo descendo para buscar autorização, tinha autorização, indo para Damasco para continuar perseguindo a igreja agora em Damasco. Acontece que no caminho ele tem um encontro com o Senhor Jesus. A Bíblia fala que capítulo 9, versículo 3, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e, caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegue. Ou seja, de fato, Paulo estava perseguindo a igreja. Ele poderia dizer: não estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo a igreja, estou perseguindo as pessoas, estou perseguindo esses cristãos fanáticos aí que andam falando o teu nome. Mas esses cristãos que andam falando o nome de Jesus, ele representa o próprio Senhor Jesus. Está vendo como é interessante isso? Eles representam o próprio Senhor Jesus. Aqueles cristãos que Paulo estava perseguindo, Estevão e outros apóstolos, representavam o próprio Senhor Jesus. A mesma coisa hoje. Você e eu representamos o próprio Senhor Jesus. Aí, gente, o que acontece? Aqui em Atos capítulo 9, o Paulo, então, como a gente costuma dizer, caiu, né, cego, né, caiu por terra, diz aqui, secou, e caindo por terra, ele então não conseguia mais enxergar. E então Deus falou: vai, entra na cidade e lá te dirá o que deve fazer. Ficou 3 dias sem ver. Aí um homem chamado Ananias, Deus mandou que Ananias fosse lá e orasse nele, e para que ele voltasse a ver. O Ananias, quando Deus falou: Ananias, vai lá na casa do irmão, porque tem um rapaz lá chamado Saulo de Tarso, ele está orando. Ananias falou: mas nem pensar numa coisa dessa. É o mesmo Saulo? Não, eu ouço a perseguir, Senhor. Em outras palavras, você está de brincadeira comigo? Não, Deus, lá eu não vou. Esse homem tem autoridade para matar todos que falam em teu nome. E Deus falou: Ananias, vai, porque ele vai ser um vaso escolhido para mim. E Ananias foi, olha só, orou por Saulo, lá no capítulo 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor numa visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui. Então o Senhor ordenou, dizendo: vai à rua chamada direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarsus, pois ele está orando. Então Ananias falou: mas Senhor, como assim? E aí ele falou: não, vai, porque ele vai ser um vaso.
Versículo 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, pôs as mãos sobre ele, né? Dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos como que escamas, e ele tornou a ver, e levantou e foi batizado. Olha só, quem batizou Saulo mesmo, gente? Espera aí. Na visão de alguns pastores hoje, gente, não seria Pedro? Porque Pedro não foi que Jesus falou: Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra te ficarei a minha igreja. Não seria Pedro, então, que teria que batizar Paulo? Não seria Pedro que teria que colocar as mãos sobre Paulo? Eu estou falando isso porque, já que nós estamos aprendendo, tem gente que fala assim: ah, mas o fulano de tal abriu a igreja. Falaram de mim, por exemplo. Ah, mas o pastor abriu a igreja, mas então o missionário deu permissão. Mas qual é a permissão? Eu tenho que ter a permissão de Cristo, do Senhor Jesus. Porque, por exemplo, para pensar, ó raciocínio. Raciocina comigo, você é estudante. Só estou falando isso porque você é estudante. Tá? Você está estudando a Bíblia para ser pastor, para ser pastora, para ser alguém importante no reino de Deus amanhã. Para pensar. Quem orou para Paulo? Ananias. Quem era Ananias? Um discípulo que morava naquela cidade. Mas quem era o primeiro que recebeu a chave da igreja? Não era Pedro? Então, se a gente parar para pensar materialmente falando, Deus não teria que falar: não, peraí, não, Ananias, você não, eu vou mandar o Pedrão lá, porque o Pedrão é o que tem as chaves. Ah, lá o Pedrão vai orar por... Não, a igreja é de Jesus, ele faz o que ele entende, a igreja é dele, nós somos dele. Interessante, né, que quem orou para Ananias ser cheio do Espírito Santo, aliás, quem orou para Paulo ser cheio do Espírito Santo foi Ananias, não foi Pedro, não foi Pedro. Quando eu entendi isso, eu falei: gente, isso aqui é muito forte. Eu nunca vi ninguém explicar isso, porque as pessoas têm medo de crescimento do outro. Ah, não posso falar isso, irmão, você está podendo falar. Pelo contrário, o pessoal coloca barreira: ó, não vai naquela igreja não. Se for naquela igreja, você está desviado. Ó, se você for lá, você está seguindo rebelde. É claro que existem algumas pessoas que não têm testemunho de cristão. Isso é em todos os lugares, todos os setores da sociedade. Existem pessoas que, em nome de uma entidade, eles acabam fazendo coisas erradas. Não é o caso, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou falando é sobre a igreja de Jesus. Eu não tenho que pedir permissão para ninguém para eu fazer a obra de Deus. Eu não tenho que pedir. Eu não preciso, porque o Paulo não precisou. O próprio Jesus mostrou isso. Isso aqui eu estou falando de liderança espiritual. Então vejamos bem, o Pedro está lá fazendo a obra, agora o Paulo se converte. Porque a obra é do próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus pega aqui o Ananias, vai lá, Ananias, ora por ele lá. Pedro estava ocupado fazendo outra obra. Pedro estava ocupado fazendo outra obra lá em Samaria, sendo usado por Deus em outra cidade. A obra é de Jesus Cristo. E aí então o Senhor foi lá, usou Ananias, orou por Paulo. Paulo recebeu a visão, já foi batizado pelo próprio Ananias ali. Olha só, diz a Bíblia que levantou-se e foi batizado, e depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os seus discípulos. Quer dizer, os discípulos ali de Ananias, os discípulos do Senhor, já foram chegando: ô irmão Saulo, graça e paz. Ô irmão Saulo, glória a Deus ali. Pedro não estava presente. Eu não estou aqui desclassificando a presença de Pedro, me entenda, não é isso. Pelo amor de Deus, o que eu estou falando é que a obra de Deus, ela não precisa ela não possui o monopólio do homem, você está entendendo? Ela não possui um monopólio. A igreja tal detém um monopólio. Para você poder fazer a obra, você tem que pedir autorização para o fulano. Se o fulano não autorizar, você não está autorizado. Se a igreja tal não autorizar você abrir na cidade tal, você não pode abrir. Eu já ouvi muito isso, né? Que não pode abrir. Mas como não pode, se o monopólio pertence ao Senhor Jesus Cristo? Se a igreja pertence a Ele? E você quer saber mais? Bom, então Paulo aqui já começa a pregar. Paulo já chega pregando, Paulo já vai orando, já começa a fazer a obra aqui, já segue pregando e tal, e Pedro também continua pregando. Muito bem. Aí, lá no livro de Gálatas, vamos ver aqui quantos anos depois que demorou para Paulo encontrar Pedro pela primeira vez.
Você sabia quanto tempo demorou? Não. Sabia não? Olha só, Gálatas, capítulo 1, diz aqui, olha só, isso aqui é importante, que Paulo disse aqui, ó, falando do Evangelho, ele diz o seguinte, que o propósito dele era agradar a Deus e não o homem. Porventura, verso 10, Gálatas 1:10, procuro eu agora a favor dos homens ou a favor de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Deus. Faço, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi com homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus. Ele está relatando. E na minha nação, quanto ao judaísmo, eu avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de nascer, me chamou pela graça para revelar em mim o teu filho, para que eu pregasse aos gentios, sem detência, não consultei carne e nem sangue, tá? Nem subi a Jerusalém, olha interessante, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Quer dizer, ele está dizendo, eu não fui lá, porque Jesus me deu a missão, eu não fui lá perguntar para ele se eu podia ou não pregar o evangelho. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Quer dizer, ele ficou ali em Damasco, Arábia, Damasco, Arábia, na região ali pregando, já pregando. Agora preste bem atenção, gente, isso aqui é muito interessante, não sei se você já tinha visto. Decorrido, verso 18, decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Cefas é Pedro, tá? E permaneci com ele 15 dias. 3 anos depois que Paulo disse, eu fui encontrar Pedro. Gente, o que esse Paulo já tinha feito, o que de igreja que esse homem já tinha aberto, aí que ele foi encontrar Pedro. Ô Pedro! Pedro até falou, prazer. Só que Pedro não ficou com ciúmes, porque Pedro sabia que Deus chama e prepara e quem ele quer. O importante é que nós cresçamos. Eu fico feliz quando as pessoas estão avançando. Eu fico feliz quando recebo também congratulações de outros pastores. Ô pastor, parabéns, glória a Deus. Tem acompanhado o trabalho, tem sido abençoado. Porque a nossa guerra não é contra as pessoas. A nossa guerra é contra o inferno. Se você se sente oprimido pelo trabalho, então tem alguma coisa a ver com o inferno. Porque nossa batalha é contra o inferno, é contra as obras das trevas, é para tirar as almas da mão do inferno e trazê-las para o reino de Deus. Então, 3 anos depois, não o raciocínio de algumas pessoas, que eu não vou citar nomes, Paulo não teria que primeiro ir lá pegar a bênção de Pedro? Teria. Pois é, tá vendo como é que às vezes está na Bíblia as coisas e o homem manipula para fazer diferente? Só para poder ter, ganhar prestígio, ganhar honra, dizer eu fiz. Eu tenho prazer de fazer, amigo. Nós temos que fazer com alegria a obra de Deus. Eu escrevi na minha carta dizendo assim, ninguém detém o monopólio da igreja de Jesus Cristo. Aí teve um pastor que falou comigo assim, não fala isso não, pastor. Eu falei, não fala isso como? Não, pastor, não fala assim não, porque você sabe, né? Eu falei, mas é o que está escrito, meu amigo, ninguém detém mesmo. Não tem igreja A, igreja B, católica, evangélica, ninguém detém o monopólio. O monopólio é de Cristo, ele faz do jeito que ele quer, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer. Então, olha só, 3 anos depois, e aí Paulo diz assim, e não vi nenhum dos outros apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Nessa visita que ele fez a Pedro, ele só viu Pedro e viu Tiago também, irmão do Senhor. Isso aqui, ô Paulo, isso aqui é Tiago. Ô Tiago, prazer, tudo bom? É o Tiago, irmão do Senhor, que agora é apóstolo, ficou no lugar do Tiago lá que morreu lá por Herodes lá. Ele assumiu, bacana, prazer. Nossa, que legal, nós vamos
churrascaria ali, comer um churrasco e tal. Passaram uns dias juntos. E os outros apóstolos? Quando foi que Paulo encontrou os demais apóstolos? Olha só. Aí ele diz assim, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria, da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. Quer dizer, já havia igrejas instituídas por Pedro e os demais apóstolos, mas Paulo não era conhecido ainda naquelas igrejas. Ele diz, eu fui lá, e ouviram dizer que aquele antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificava a Deus a meu respeito. Agora, olha que coisa interessante. Capítulo 2 de Gálatas. 14 anos depois, quantos anos? 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, levando comigo Barnabé. Subi em obediência, a revelação e tal. Aí foi quando ele então encontrou os outros apóstolos. 14 anos depois. Ou seja, o que eu falo aqui para você entender? A igreja de Deus, ela precisa deixar de ser manipulada pelas pessoas. A gente deve obediência, sim. Você pertence ao ministério, você tem que estar debaixo das diretrizes, concorda comigo? Senão você vai ser uma pessoa desleal ou uma pessoa infiel, né? Enquanto eu estava seguindo as diretrizes ali, eu sempre fiz o meu melhor e louvado seja Deus por isso, né? Não há o que se falar, ao contrário. Agora, nós temos que ter de Cristo a direção para poder servir a Cristo com alegria. Não sei, talvez você tenha sido vitimado aí de coisas que te prendem, que você tem um sonho, você tem vontade, mas você fica preso, porque será, o que vão falar, o que vão dizer. Meu amigo, você precisa se libertar disso e se entregar completamente ao ministério. Eu penso assim, o ministério, fazer a obra, é uma oportunidade. Deus deu o ministério e agora você pode desenvolver esse teu ministério, seja conosco, seja no outro ministério, você pode desenvolver o seu ministério. Sabia que o americano vê assim? O americano vê que você tem um ministério e aí você está desenvolvendo aquele ministério seu junto a uma entidade tal ou uma entidade Y. Então, você tem vontade, tem um sonho de desenvolver o seu ministério conosco? Ah, pastor, é meu sonho. Então é importante você entender isso, que é óbvio que exige lealdade, fidelidade. Claro, se a gente pegar Atos 6, Paulo vai falar das características da pessoa para ingressar no ministério. Não só Paulo falou isso, aliás, não somente Pedro, Paulo falou a Timóteo, falou a Tito, Tito, tomar cuidado, tem que ser assim, as pessoas para fazer a obra de Deus. Agora, o que você precisa é ser livre para ajudar o povo de Deus. Tá? Você tem que ajudar o povo de Deus. Duas coisas eu aprendo. Paulo estava perseguindo as pessoas. E Jesus, quando apareceu para Paulo, disse, você está perseguindo a mim. Tá? Então, aprenda isso. Talvez quando você fala mal de uma pessoa de Deus, você não está falando mal da pessoa, você está falando mal do próprio Jesus. Toma cuidado com isso. Eu vi várias pessoas que a gente já ajudou, já orientamos. A gente, pastor falou, amigo, você não pode falar mal, porque você pode estar lutando contra o próprio Senhor Jesus. Você pode estar fazendo algo contra o próprio Senhor Jesus. Então, qual que é a mensagem de hoje que eu queria compartilhar com vocês? Eu sei que eu seguro para não falar tudo, eu queria abrir o verbo aqui, falar mais claro, né? Dar nome a bois, mas não há necessidade. Quem tem o Espírito Santo compreendeu. Quem tem o Espírito de Deus entendeu. A obra de Deus, ninguém detém o monopólio. Nós temos que ter um coração limpo, um coração bom, um coração desejoso de ajudar quem precisa. E esse é o nosso ministério, ajudar quem precisa. E breve, muito em breve, nós vamos ter nosso curso de preparação de obreiros candidatos ao ministério e vamos ajudar muitas pessoas a se prepararem. Pode ser que talvez eu te ajude a preparar e você nunca venha trabalhar conosco, mas pode ser que você vá para a igreja local aí na sua cidade, mas você vai ser um bom obreiro. Alguém vai olhar para você e falar, menino, você tem uma força, você tem um zelo, você tem uma vontade de crescer. Aonde você aprendeu isso? Porque nós que fazemos a obra de Deus, não podemos valorizar as outras coisas.
Nós temos que valorizar a presença de Deus, valorizar o fazer. Claro, não estou dizendo que nós vamos trabalhar sem descansar, né? Porque na outra igreja que eu estava, eles valorizavam muito o trabalho e a gente não podia descansar. É trabalho, quase que 24 horas. Às vezes ficar com a família, não, irmão, a obra de Deus. E a gente deixamos muitas coisas por fazer porque achávamos que não podíamos ter o descanso. Não é isso que eu estou falando. Você, como pessoa de Deus que faz a obra de Deus, o próprio Jesus tirava dia para descansar. Pega aquela palavra que diz assim, meu pai trabalha até agora e eu também, e joga no contexto fora do texto. E aí parece que Jesus era um louco, trabalhava sem pensar o que estava fazendo. Não, pelo contrário. Jesus tirava tempo para os discípulos, para aprender, para orar. Então Jesus era administrado na questão do tempo. Hoje tem pessoas que acham que é trabalhar. Agora, quando é para trabalhar, meu amigo, aí tem que trabalhar. Tem que pegar sério, porque se nós diminuirmos o ritmo, o tempo vai passar e nós não vamos fazer aquilo que precisava fazer ou que precisamos fazer. Eu espero que eu tenha ajudado você um pouquinho, tá? Só para abrir a tua mentalidade em relação à igreja, tá bom? Em relação à igreja. Acredito que já no próximo, talvez, nos próximos Fazendo a Obra com Excelência, eu vou falar com você sobre a visão, a missão e os valores da Igreja Identidade de Cristo, tá bom? A nossa missão, nossa visão e os nossos valores, porque é importante você saber, tá bom? Foi bom? Consegui te ajudar de alguma forma? Então, que Deus te abençoe e eu espero ver você muito em breve na nossa próxima aula, próximo sábado, tá certo, gente? Deus te abençoe, grande abraço e até lá, em nome de Jesus.